Germana e eu somos seus missionários ali na Amazônia, já há 8 anos estamos servindo ali, e Deus tem feito grandes coisas naquele lugar. Nós viemos aqui da última vez, eu acho que já tem mais de 3 anos, né? Que falamos aqui, é verdade, pastor, faz tempo. Mas Deus já tem feito muitas coisas ali através dessa igreja. Hoje, para a glória de Deus, eu acredito que nesse período que nós viemos aqui, há 3 anos atrás, éramos em pouco mais de 100 missionários. Hoje, para a glória de Deus, somos em mais de 200 missionários naquela região, plantando igreja, multiplicando discípulos, levando ações de compaixão e graça, e tudo isso só tem sido possível porque esta igreja tem se envolvido com o nosso campo, porque esta igreja tem abençoado o campo missionário em todo o Brasil, não só na Amazônia, na Vila Minha Pátria, nas Cristolândias, no sertão do nosso Brasil e a Amazônia. Amazônia, nós queremos compartilhar um pouco com você o que Deus está fazendo ali. São grandes desafios, mas para nós tem sido uma grande oportunidade de servir naquele lugar. Eu costumo dizer, e gosto muito dessa frase, que ser missionário não é nós mudarmos de CEP. Germana e eu, nós somos natural de São Paulo, saímos de São Paulo e fomos para a Amazônia. Mas isso não é ser missionário, embora Deus nos deu uma chamada específica para aquela região, mas ser missionário é nós entendermos qual é a missão que Deus nos deu. E a nossa missão é proclamar o reino de Deus, amém? É a missão desta igreja, proclamar o reino de Deus. Nós podemos proclamar o reino de Deus do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Ser missionário não é você trocar de CEP, é entender qual é a sua missão. E a nossa missão ela é muito específica e muito especial. Deus nos chamou para servir. Pode passar um slide, por favor? Nós vamos compartilhar algumas coisas do que Deus tem feito nesse período na Amazônia, e Deus tem feito grandes coisas. Para você entender, quem já foi na Amazônia aqui? Algumas pessoas, glória a Deus. Você que nunca foi na Amazônia, fica o nosso convite. Depois vamos acrescentar mais a esse convite, mas saiba que a sua oração tem chegado lá, a sua oferta tem chegado na Amazônia, a sua vida tem feito diferença na Amazônia. A Amazônia, como vocês conseguem ver aí no vídeo, geralmente comunidades ribeirinhas, onde nós trabalhamos, é esse cenário que você está vendo, um pedacinho literal, um pedacinho de terra envolto de água e mata fechada por todos os lados. Quando eu ainda morava em São Paulo, isso há 8 anos atrás, pouco mais, eu lembrava ou imaginava que a Amazônia era apenas isso que você está vendo, um pedacinho de terra, muita água e muita floresta, e muitos bichos também. De fato, é tudo isso que você está vendo nessa imagem. A Amazônia é algo assim exuberante. Ali naquele lugar, nós podemos assim contemplar a obra do nosso Criador de uma maneira muito visível e muito palpável. Deus fez algo maravilhoso naquela região, é algo lindo de se ver. Quando você for a uma viagem missionária, a bordo do barco missionário, você vai poder contemplar isso. Mas vivendo na Amazônia, conhecendo um pouquinho mais a fundo o que é a Amazônia, nós podemos ali constatar que o bem mais precioso, o que existe mais de bonito e belo na Amazônia, não é a fauna e a flora daquele lugar, mas são pessoas que estão clamando pela misericórdia de Deus, para que Deus envie alguém, para que eles possam ter a mesma oportunidade que eu e você tivemos, de ouvir falar que existe um Deus que pode mudar a nossa história. São pessoas que ainda clamam pela misericórdia de Deus. Você sabia que dentro da Amazônia ainda existem algumas comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, que vivem totalmente isoladas, que muitas vezes, para a gente alcançar, a gente pega um barco, sai da capital Manaus e navega por 1, 2, 3, 5, 15, 20, 30 dias navegando dentro de um barco para alcançar algumas comunidades, e nós ainda estamos em território nacional, dentro do Brasil. A Amazônia compreende cerca de 59% de território nacional. É um grande desafio, algo gigantesco, mas para nós, povo batista, é uma oportunidade na pregação do Evangelho. E nós estamos ali com uns 200 missionários proclamando o reino de Deus naquele lugar. E o que nós vamos compartilhar não é o que eu e Germano estamos fazendo, não é o que os seus 200 missionários estão fazendo ali, é o que o Espírito Santo de Deus está fazendo naquele lugar. Pessoas estão sendo alcançadas pelo Senhor através da ação do Espírito Santo de Deus. E é o mesmo Espírito Santo que habita na minha e na sua vida. E ele não
não é estático, ele não está parado, ele está em movimento querendo buscar, atrair pessoas. E ele quer usar a mim e a você como missionário do Senhor, seja lá na Amazônia, ou seja do outro lado da rua. É nossa responsabilidade como igreja do Senhor proclamar o reino de Deus aonde quer que pisar a planta do nosso pé. Amém? Amém? Nós somos missionários do Senhor. Meus irmãos, Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas na Amazônia, mas quando nós chegamos naquele lugar, o nosso primeiro impacto foi nos depararmos com uma realidade que até então para nós era assim, totalmente desconhecida. Pode passar mais uma imagem, por favor? Nós fomos a bordo desse barco missionário nas nossas primeiras viagens missionárias, saindo de São Paulo e vivendo essa experiência na Amazônia para alcançar pessoas. Pode passar mais uma imagem, por favor? E quando nós chegamos lá, nos deparamos com realidades como essa. Por exemplo, eu quero compartilhar algo que, para nós, foi um divisor de águas, porque nos deparamos com uma realidade que ali existiam muitas pessoas que nunca ouviram falar quem é Jesus Cristo, ao ponto de nós entrarmos em algumas comunidades e batermos em uma porta para evangelizar, e abrir a porta um senhor já de idade, e eu começar a compartilhar sobre Jesus e perguntando a ele assim, você conhece Jesus? E ele virar para mim e falar, Jesus? Esse camarada eu não conheço não, aqui na comunidade ele não mora não, se tu for lá na outra comunidade vizinha, talvez você ache quem é esse tal de Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Quando nós começamos a falar sobre plano de salvação, sobre Deus, quem é Deus, aí ele vai fazer uma referência de quem é Jesus Cristo. São realidades como essa que eu estou falando para você, que não tem sinal de internet. O pessoal já foi lá, tem internet lá? Tem não, né? Tem não. Não tem sinal de internet, não tem saneamento básico, não tem hospital, não tem Coca-Cola, não tem absolutamente nada. Mas lá existe um povo que clama pela misericórdia de Deus. E quando nós chegamos lá, saindo do barco missionários, pegamos aquele barco e navegamos pelo Rio Solimões e chegamos em uma comunidade distante. E aonde começamos a fazer alguns atendimentos. Germana e eu, nós somos dentistas de profissão, mas todos nós somos servos de Deus por opção e vocação. Deus nos chamou para servir. E ali, servindo ao Senhor naquele lugar, ali na Amazônia, chegamos em uma comunidade muito distante e começamos a fazer alguns atendimentos. E quando foi no finalzinho da tarde, entrou esse senhor que vocês estão vendo aqui embaixo nessa foto, e ele já eram umas 4 horas da tarde, quando ele ficou da manhã esperando por aquele atendimento, da manhã até umas 4 horas, que ele ficou numa fila gigantesca, e ele entrou dentro do barco, sentou ali na cadeira, e logo eu percebi que eu não ia conseguir ajudar ele. Um senhor de aproximadamente uns 60, 64 anos. Eu digo aproximado porque a maioria das pessoas em comunidades ribeirinhas não sabe quantos anos tem, porque não tem documento, não tem certidão de nascimento, mas mais do que o nome escrito numa folha de papel, eles precisam ter o nome escrito no livro da vida. Porque nós não somos assistencialistas, nós não estamos ali para dar assistência social a essas pessoas, embora nós fazemos isso, mas estamos ali para proclamar o reino de Deus, levar ações de compaixão e graça para que eles tenham a oportunidade de conhecer o Cristo vivo, que pode mudar, que é solução para os nossos problemas. E aquele senhor, ele sentou na cadeira, e ele estava com uma prótese quebrada no bolso e tirou. E naquele momento eu não tinha o que era necessário para fazer aquele concerto. Eram as nossas primeiras viagens missionárias. E eu procurando palavras na minha mente para dispensar aquele senhor que ficou das 7 da manhã até as 4 horas da tarde na fila, num sol escaldante de Manaus, da região amazônica. E aquele senhor, ele sentou e eu percebi que eu não ia conseguir ajudá-lo e buscando palavras na minha mente para dispensar ele. Quando, de repente, ele começou a compartilhar comigo um pouco da sua história. E ele me disse que ele estava com algumas dificuldades com a sua família. Infelizmente, o evangelho não chegou em muitas comunidades ribeirinhas, mas a droga, o alcoolismo, o álcool chegou nessas comunidades. E aquele senhor estava compartilhando exatamente isso, a necessidade que ele estava passando com os seus filhos em relação ao alcoolismo. E aquele senhor, ele virou para mim e falou assim, antes que eu dissesse qualquer coisa para ele, missionário, você pode orar pela minha vida? Porque aqui na comunidade não tem ninguém que ore por mim.
Missionário, você pode falar da palavra de Deus para mim? Porque eu não sei ler e escrever, o que é muito comum nessas comunidades. E aqui na comunidade não tem ninguém que compartilhe do amor de Deus para mim. Meus irmãos, aquele senhor com mais de 60 anos de idade, não tinha ninguém naquele lugar que compartilhasse com ele o amor de Deus, que orasse pela vida dele. O meu coração, que estava apertado, porque eu ia ter que dispensá-lo, ficou esmiuçado, porque um homem de 60 anos de idade, não tinha ninguém que compartilhasse do amor de Deus para com aquela vida. Ali nós sentamos juntos, oramos juntos, choramos juntos naquele lugar. Para a glória de Deus, naquela comunidade, nós enviamos 2 missionárias, Andressa e Kelly. Andressa, daqui do Rio de Janeiro, e Kelly, de Minas Gerais, 2 jovens que ouviram a voz do Senhor, jovens missionárias radicais, e foram para a Amazônia, obedecendo a voz do Senhor, e foram treinadas no nosso programa de formação e enviadas para a comunidade do Jacaré para plantar uma igreja naquele lugar. E durante um período trabalhando ali, elas plantaram uma igreja naquele lugar. Daquela igreja saíram 3 missionários daquela região e o senhor Leonardo foi alcançado pelo Senhor, foi evangelizado. Ele se decidiu ao Senhor e foi batizado e agora congregado à igreja. Para a glória de Deus, a ação do Espírito Santo tem sido assim uma maneira, ou melhor, tem feito algo sobrenatural naquele lugar. Meus irmãos, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu recebi a notícia que esse senhor ele veio a falecer. Naquele momento, me veio uma tristeza tão grande, mas, de repente, o Senhor me trouxe uma alegria repentina e tão maravilhosa no meu coração. E sabe por que a alegria? Porque agora o senhor Leonardo vai morar no céu comigo e com você. Meus irmãos, ele vai morar no céu comigo e com você porque ele ouviu a voz do Senhor, porque alguém se dispôs a ir pregar o evangelho naquele lugar, porque 2 jovens ouviram a voz de Deus e obedeceram o seu chamado missionário e foram pregar a palavra de Deus lá na comunidade do Jacaré e evangelizar aquele moço. E agora ele vai morar no céu comigo e com você. Talvez, se nós, como povo batista, não tivéssemos chegado à comunidade do Jacaré naquela primeira viagem missionária, talvez, se Andressa e Kelly não tivessem obedecido à voz do Senhor para o seu chamado, aquele senhor e tantos outros teriam morrido sem ouvir falar que existe um Deus que pode mudar a realidade da vida deles. Quantas e quantas pessoas ainda estão indo para o inferno? Quantas e quantas pessoas passaram pelas nossas vidas e, infelizmente, nós apenas atravessamos do outro lado. Eu gosto muito da parábola do bom samaritano, onde um homem é espancado e jogado à beira do caminho. E passa alguém que conhece a Deus e atravessa do outro lado. Da mesma maneira, uma segunda pessoa. Mas passa ali o samaritano, que vê aquela realidade, se compadece, limpa as feridas e leva até uma estalagem e ali investe naquele cuidado. Meus irmãos, você e eu, nós podemos ser bons samaritanos daqueles que estão jogados à beira do caminho. Nós podemos fazer a diferença no nosso Brasil. Nós podemos mudar a realidade das pessoas que estão à nossa volta. Basta nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Queridos, é muito bom estarmos aqui e, de fato, nós vestimos a camisa dessa igreja, não é? Para a glória de Deus. Eu estava ali sentada, estava lembrando, há 8 anos atrás, nós tomamos a decisão de que nós queríamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Nós estávamos na nossa 7ª viagem do barco, e ali dentro da viagem, uma viagem de pastores, nós tomamos a decisão de ficar, de dedicar a nossa vida ao reino do Senhor. E nesse momento, era uma viagem de pastores, eu acho que eu era a única menina na viagem, quando nós tomamos a decisão, um menino pastor, que eu achava que era um menino misturado no meio dos pastores, no momento que nós nos ajoelhamos, correu, pegou um travesseiro, colocou embaixo do meu joelho, que era para que eu conseguisse ficar ajoelhada ali, sem que os joelhos machucassem no chão. E, naquele momento, nós entregamos a vida a Jesus. E, na verdade, entregamos a nossa vida ao campo missionário.
mas nós não tínhamos ideia do que seria depois. Mas eu louvo a Deus, porque desde aquele momento, onde aquele menino, pastor Davi Bresciani, né, de fato, desde aquele tempo e desde aquele dia, essa igreja, esse pastor Tadeu, tem caminhado conosco. Eles têm literalmente colocado a almofada abaixo dos nossos joelhos para que o peso do campo missionário se torne melhor. E a nossa gratidão a Deus por isso, viu, pastor? Eu estava ali sentada e me lembrando disso. Isso tem 8 anos, foi no dia 12 de junho. E foi uma data que marcou as nossas vidas. E também o cuidado. Às vezes, coisas muito simples podem mudar a história do outro. Coisas muito simples podem fazer a diferença na vida do outro. E é isso que Deus tem feito. E eu louvo a Deus porque essa igreja tem tornado o campo missionário para nós missionários. Quando eu digo para nós, não sou só eu e André, é na Vila Minha Pátria, é na Cristolândia. Os meninos da Cristolândia estão aqui, Marcinha aqui, Paulo. Essa igreja tem tornado o campo missionário e a vida dos missionários mais tranquilas para a glória de Deus. E não com menos trabalho, mas vocês têm junto conosco, carregado, né, o fardo, e têm junto conosco, sonhado com aquilo que Deus pode fazer. E Deus tem transformado a nossa nação para a glória dele, a nossa gratidão a essa igreja. Deus tem feito muitas coisas. Nós estamos ali na Amazônia já há quase 8 anos. Alguns anos atrás, eu acho que da última vez que viemos aqui, nós compartilhamos já tudo que Deus tem feito. E nós queremos convidar você para que nós continuemos alcançando a Amazônia para Jesus, alcançando as Cristolândias, alcançando o sul, o centro-oeste. Mas nessa noite nós queremos contemplar e falar aquilo que Deus tem feito. Não é sobre nós. Não se trata de nós, mas é sobre a glória do Senhor. Deus tem feito nos campos missionários. E Deus tem nos dado o privilégio de participarmos daquilo que Ele tem realizado. Nós costumamos dizer que, quando nós ouvimos uma grande orquestra, e a orquestra finaliza, nós aplaudimos ao tocador. Nunca é ao instrumento. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Que nessa noite, de tudo que nós estamos falando, toda a glória, toda a honra e todo o louvor é ao tocador. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Jeremias 17:7, a palavra do Senhor nos diz assim. Deixa eu pôr meu óculos, que a visão já não está. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança nele está. Porque ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem sempre verdes. No ano da seca, não se perturba e nunca deixa de dar frutos. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança nele está. O Senhor é a esperança das nossas vidas. Na Amazônia nós temos algo muito peculiar. Esse texto, se nós formos ler um pouquinho antes, ele nos fala sobre 2 imagens interessantes, mas muito contrastantes. Fala de uma árvore, ou melhor, de um arbusto plantado no deserto, e fala também de uma árvore bem plantada à beira do riacho. Na Amazônia tem algo muito peculiar: 6 meses de cheia e 6 meses de seca. E assim, não é a cheia e a seca que nós estamos acostumados aqui em São Paulo, ou aqui não, né? Aqui no Rio ou lá em São Paulo. É uma seca que, às vezes, a água sobe, vamos pensar nessa igreja, na cheia, às vezes a água vem até metade da parede. E na seca, a água recua 2 quilômetros. Quando nós chegamos ali,
e nós víamos, algumas árvores ficam na seca, quando a gente olha ela na seca, você fala, ih, essa já foi, morreu, não tem mais como ter vida nessa árvore. Raízes expostas, nenhuma folha. Mas à medida que o rio vai subindo, à medida que a água vai se aproximando daquelas raízes, à medida que a água toca aquele arbusto, a gente vai vendo que aquele arbusto vai começando a ter vida. À medida que a água vai chegando, daqui a pouco você vê uma folha, duas, de repente, você olha uma árvore frondosa, robusta, bonita. E eu gostaria que nós pensássemos nisso nessa noite, como a nossa vida na presença do Senhor. Quando nós estamos distante do Senhor, somos como arbustos secos no deserto. Mas à medida que nós nos aproximamos do riacho de águas vivas, à medida que nós nos permitimos sermos nutridos, regados, alimentados pela presença do Senhor, em nós vai gerando vida, vai gerando esperança. A nossa esperança é o Senhor. Mas muitas vezes, mesmo sabendo da esperança, mesmo crendo na esperança, nós caminhamos distante do riacho de água viva. Nós não nos permitimos sermos nutridos, regados, alimentados pela presença do Senhor. Muitas vezes, nós desperdiçamos o nosso tempo longe da presença do Senhor, com coisas que não geram vida. Muitas vezes, geram a morte. Quanto tempo nós perdemos com coisas que não glorificam ao Senhor? E nessa noite, eu quero contar para você tudo que Deus tem feito no campo missionário, mas eu quero convidar você, eu quero motivar você a viver uma vida regada, nutrida, alimentada pela presença do Senhor. Eu quero motivar você, como diz aqui na palavra, porque quando nós somos alimentados pelo Senhor, a palavra nos diz que nós não tememos o tempo da seca. E meus irmãos, o dia mau chega. E não é se um dia o dia mau chegar, mas é quando o dia mau chegar. Porque o dia mau chega para todos nós. Talvez, nessa noite, o dia mau já tenha chego para você, ou para mim. E a única coisa que vai diferenciar como nós vamos passar por esses dias, é quão próximo nós estamos da presença do Senhor. A única coisa que vai nos direcionar, é quão prostrados nós estamos na presença do Senhor. Nessa noite, eu quero motivar você a viver uma vida que em tempo e fora de tempo gere frutos para o Senhor. Aqui nos diz que quando uma árvore, né? E eu quero trazer isso para as nossas vidas. Quando nós estamos sendo alimentados pelo Senhor, nutridos pelo Senhor, nós damos frutos e geramos frutos em tempo e em fora de tempo, independente das circunstâncias. Nós não vivemos do que sentimos, porque nós sentimos dor, fraqueza, alegria, frustração, principalmente nós meninas, né? A gente acorda de um jeito, quando é de tarde a gente está do outro. Mas nós vivemos do que nós cremos. E nós cremos que o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é aquele que um dia nos resgatou. E o Senhor é aquele que quer usar a minha e a sua vida como instrumento de bênção para a nossa nação. E Deus quer nos usar, seja na Amazônia, seja no sertão, no sul, ou seja, para abençoar quem está sentadinho aí do seu lado. O Senhor quer usar as nossas vidas como a esperança viva. Eu quero falar para você, gostaria de passar mais um slide, por gentileza? Hoje, nós estamos vivendo na Amazônia, daqui a pouco eu quero passar um videozinho para você, a maior seca da história. Não sei quem tem acompanhado, quem já esteve ali na Amazônia com a gente, como é lindo contemplar aqueles rios. Mas rios que tinham 20, 40 metros de profundidade até 2 meses atrás, eles estão secos. Nós estamos caminhando sobre os rios. Tenho conversado com alguns dos nossos irmãos aqui, eu louvo a Deus por essa igreja, porque diante de qualquer necessidade, essa igreja está pronta a servir ao reino do Senhor.
E nós estamos vivendo a maior seca. Mas eu creio, o nosso Senhor é especialista em transformar caos em salvação. E é isso que Deus vai fazer na Amazônia. E eu quero no próximo ano, ou nós, ou qualquer outro missionário, contar aqui as bênçãos e a salvação que essa seca vai gerar para o reino. Porque não é circunstâncias que param o projeto do Senhor. Alguns anos atrás, há 2 anos atrás, em meio à pandemia, nós vivemos a maior cheia da história. Foram momentos difíceis. A pandemia na Amazônia trouxe para a gente, assim, muitas tristezas. Nós vimos pessoas morrendo na rua, na porta do hospital, sem conseguir socorro. Mas também nós vimos pessoas tendo a vida transformada pelo Senhor. Nós vimos a boa mão do Senhor chegando de pronto. Eu quero compartilhar com você, porque isso é o que Deus tem feito através das ofertas dessa igreja, através dos joelhos no chão dessa igreja. Nós estávamos ali, na porta dos hospitais, num período muito crítico da pandemia, e nós entregamos ali, para a glória do nosso Senhor, 9.750 cestas básicas. Mas nós não só entregamos, nós montamos, nós carregamos caminhão, nós descarregamos caminhão, nós carregamos barco. Eu não sei se você sabe, mas 1.000 cestas básicas enchem um caminhão até o telhado. E aí você começa a descarregar, parece que elas não acabam nunca mais. A primeira pesa 15 quilos, a última parece que está pesando 150. Não é assim? Mas nós não somos entregadores de cesta. Nós levamos esperança, junto com as cestas. E um dia nós estávamos em casa muito cansados. E eu e André começamos a orar e falamos: Senhor, nós não somos entregadores de compra. Nós não somos entregadores de comida. Para onde o Senhor quer essas cestas básicas? Nós já estávamos entregando cesta a semana inteira. E nós fomos orar. Nós não temos o hábito de assistir televisão. Mas nós ligamos a TV e ali passou um bairro de Manaus que nós não conhecíamos, estava embaixo d'água. E nós entendemos do Senhor que era para lá que nós tínhamos que ir. Nós tínhamos uma viagem marcada para o interior do Amazonas para entregar a cesta. Mas nós desmarcamos, fomos, o rumo é outro. E quem caminha mais próximo da gente sabe, né, que para mudar o rumo é fácil, né? É Deus mandar, a gente deixa e vai. E nós fomos para esse local. Nós chegamos lá, nós nos deparamos com um local totalmente embaixo d'água. E tinha misturado com esgoto, estava uma situação muito difícil. O único local que tinha terra firme é onde está essa criança com essa cesta nas costas. Meus irmãos, esse menino não tem 4 anos de idade. Nessa cesta não tinha brinquedo, não tinha doce, era comida. Nós quisemos ajudar ele a carregar essa cesta, e ele não deixou, porque eu acho que ele achou que a gente ia pegar e não ia devolver. Nós paramos, nós não sabíamos chegar, então nós fomos até o ponto que o carro estava em terra firme. Paramos ali, vimos uma família sentada do lado, e quem já foi à Amazônia, é fácil puxar conversa com o Ribeirinho, né? Ele gosta de uma boa prosa, e a gente também, então fácil. E aí André perguntou: vocês estão fazendo o que aqui? Esse senhor que está em pé aqui na canoa, pastor Valtencir, se apresentou como um pastor da Assembleia de Deus. E nós falamos: mas o que vocês estão fazendo aqui? A água estava misturada com esgoto, estava muito difícil, já tinha entrado dentro das casas. E ele disse: nós estamos aqui porque minha casa encheu de água e eu me mudei para a igreja. A igreja encheu de água. E nós viemos para cá. A igreja estava dentro da casa, tinha umas 15 pessoas, ele é pai de 5 meninas, 5 Anas. Todas as filhas chamam Ana. Ana uma coisa, Ana, todas as Anas. Então a gente brinca lá, 5 Anas. E aí nós começamos a conversar e nós fomos: mas pastor, o que é que vocês estão fazendo aqui? Não tinha condições de ficar mais. E ele falou: estou aqui, porque ontem nós não tínhamos o que comer. Dividimos uma banda de peixe com a igreja. Mas ontem à noite nós fizemos uma vigília de oração. E Deus nos mandou sentar aqui e esperar, porque hoje chegaria o alimento. E o André perguntou: pois Deus falou isso? Falou, e nós só sairemos daqui quando o alimento chegar, porque Deus nos disse que o alimento chegaria aqui. Meus irmãos, naquele momento, nós abrimos o capô do carro, o André está aqui de costa, orando pelo alimento e provavelmente chorando pelo alimento, porque para nós, naquele momento,
Deus havia movido os nossos corações, porque Deus já havia falado com aquela igreja. Deus é Deus de provisão. Deus sabe exatamente o que eu e você precisamos nessa noite. Deus se importa com a minha e com a sua necessidade. E nós ali entregamos essa senhora aqui do lado, estava no meio da pandemia, eu com medo, porque a gente estava trabalhando nos hospitais, eu com medo de abraçar essa senhora, e ela me disse: minha filha, hoje lá em casa ninguém chora de fome. É isso que a sua oferta tem feito no campo missionário. Essas cestas só chegam lá porque essa igreja tem orado, tem contribuído. Para a glória de Deus, nós tivemos o privilégio de acompanhar essa família, ou melhor, essa igreja, por quase um ano. Aqui, nós estamos levando as cestas básicas, eles estão lá no fundo, a gente caminhou um tempão nessa palafita. Aí todo mundo fala: nossa, é difícil andar nessa palafita com cesta. Difícil é quando você está indo e tem outro vindo. Você tem que dar espaço para os dois. Mas se vale uma vida, vale o nosso esforço. Isso Deus fez na cheia. Nós estamos vivendo a seca, mas nós vamos contemplar o que Deus vai fazer na seca para a glória dEle, porque não é sobre nós, não é nem sobre cheia e nem sobre a seca, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, e eu tenho certeza que a esperança do Senhor está chegando naquele lugar. Pode passar mais um slide, por gentileza? Eu vou passar um vídeo daqui a pouco, mas quem já foi à Amazônia? O Rio Negro. É lindo. Assim está o Rio Negro agora. Esse menino, gente, semana passada, há um mês atrás, nós soubemos da seca, entramos em contato, né, com a igreja, com missões, e aí começamos a mandar cesta e água para as comunidades. E disseram o seguinte: a Defesa Civil nos mandou um alerta. Eu recebi um áudio do comandante da Defesa Civil dizendo: ninguém mais chega. Não dá mais para chegar nas comunidades, a não ser de helicóptero, porque não tem mais acesso nenhum. Secou. E nós já tínhamos comprado água, nós já tínhamos comprado as cestas, e nossos missionários falaram: nós vamos chegar. Não sei como, mas nós vamos chegar. Meus irmãos, nesse momento, tem missionários andando 6 horas no meio da mata, com uma cesta nas costas e com um galão de água. Esses meninos, lá em cima, Jonathan Serp, e aqui embaixo, Gabriel. Gabriel é aqui do Rio de Janeiro. Esses meninos andaram por horas. Não sei se dá para ver, daqui a pouco nós vamos passar um videozinho. Eles afundam na lama até quase a cintura, levando um galão de água. E esse menino aqui embaixo levando cesta básica. Quando eu vi isso, falei: meu Deus do céu. E esses meninos estão levando esperança. Porque para uma mãe que não tem água para fazer mamadeira para uma criança, quando esse menino chegar com esse galão de água, ele não está levando água, ele está levando a esperança do Senhor. Para uma mãe que está vendo o filho chorar de fome, quando chegar essa cesta básica, ele vai contemplar a boa mão do Senhor e a esperança através dessa cesta básica. Talvez, para quem nunca foi à Amazônia, não consiga entender o que esses 2 meninos estão fazendo de joelhos no chão. Esse menino de costa é Danley. Danley é um menino que foi alcançado numa comunidade ribeirinha, na comunidade do Caiambé. Hoje ele é nosso missionário no campo. A gente não tem ideia o que é para um ribeirinho que nunca viu seca, ver o seu rio desse jeito. Esses meninos estão ficando de joelhos, clamando ao Senhor por chuva. Para um ribeirinho, o rio é o transporte. É do rio que sai o alimento. É do rio que eles tomam banho. É no rio que toma água. Para um ribeirinho olhar e ver um rio que recuou 7 quilômetros. Nós estamos chegando em locais onde o rio recuou tanto, não tem água, as pessoas estão morando dentro de canoas, no meio do rio, para ter acesso à água. Nós encontramos uma jovem que tinha dado à luz há 4 dias, morando dentro de uma canoa, porque na comunidade não tinha mais água. Imaginem você andar 7 quilômetros para conseguir um copo d'água. Dar banho em menino. Água para comida. Assim está a Amazônia.
Tudo isso para nós é oportunidade de levar a esperança do Senhor. Nós precisamos fazer a diferença aonde nós estivermos. Nós estamos falando da Amazônia, mas quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia de sermos a esperança viva do Senhor. Quantas oportunidades nós temos de levar o amor, a graça do Senhor para as pessoas que convivem conosco. Pode passar mais um slide, por gentileza? Aqui, essa foto marca muito o nosso coração. Alguns de vocês estiveram conosco em Tefé. Essa foto é de uma comunidade chamada Marajaí, uma comunidade indígena. Há 10 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos 2 missionários expulsos daquele lugar. Mas um garoto foi alcançado para Jesus. E nossos missionários entravam para discipulá-lo, e ele saía da comunidade para ser discipulado, virou nosso missionário, voltou para a aldeia. Ele não pode ser expulso porque ele é um indígena. E uma das suas irmãs foi alcançada para Jesus, Kelma. Muitos aqui conhecem Kelma, né? E Kelma trabalhou em uma comunidade ribeirinha por algum tempo, e um dia ela disse para o André: pai, eu vou voltar. O André falou: minha filha, mas você vai sair do projeto. Ela falou: não, Deus tem me incomodado para alcançar o meu povo para Jesus. Para a gente isso foi muito estranho, porque ela dizia: eu não volto para lá nunca mais. Ela tinha visto o que os missionários tinham passado naquele lugar. Kelma foi para Marajaí. Nós não conseguimos acesso a Kelma, nós éramos proibidos de visitar a Kelma. E um dia, depois de muita insistência, eu, André e pastor Douglas conseguimos acesso a essa comunidade. Quando nós chegamos ali, nós nos deparamos com uma menina. Kelma é uma menina, Kelma agora tem 20 e poucos anos, com uma igreja com mais de 100 crianças. Essa foto não é uma duplicidade. As crianças não couberam dentro do templo. E nós dividimos ela para fazer uma ação. Esse foi o nosso primeiro contato com essa comunidade. Depois, para a glória de Deus, nós tivemos o privilégio de ir lá com o barco missionário. Hoje, para a glória de Deus, o único branco que mora nessa comunidade é um pastor batista, Gabriel, aqui do Rio de Janeiro, esposo de Kelma. Aonde há uma vida disponível, há esperança. Aonde há um servo do Senhor comprometido com o reino, há transformação. E Deus tem transformado vários lugares, inclusive as comunidades isoladas na Amazônia. Pode passar mais um slide, por favor? Aqui algumas fotos. Esse é o fruto do nosso trabalho. Essa foto é uma foto que nós gostamos muito, é o último batismo do nosso pastor Sandro. Sandro faleceu durante a pandemia. Mas nós não perdemos o Sandro, porque perdido está o que nós não sabemos aonde está, e ele nós sabemos exatamente aonde e com quem está. E o nosso problema não é a morte. Todos nós vamos morrer. Talvez daqui 50, 70 anos, nenhum de nós esteja aqui. Mas o problema é morrer sem Cristo. Porque se nós morrermos sem Cristo, nós vamos para o inferno. E para nós que já conhecemos Jesus, o problema da morte é morrermos com as nossas mãos vazias. É morrermos sem cumprir aquilo que Deus colocou em nossas mãos. O que Deus colocou em sua mão? Qual é a missão que Deus deu para você nesse tempo? Quem Deus quer que conheça a esperança viva através da sua vida? Pode passar mais um slide, por gentileza? Aqui os nossos missionários. Hoje, nessa foto, nós tínhamos, eu acho que uns 80 missionários, mais ou menos. Hoje, para a glória de Deus, somos em 203. E o meu sonho ainda é que tenha um radical dessa igreja servindo na Amazônia. Fica a dica, né? Nós louvamos a Deus pelo tudo que Deus tem feito. E esses meninos estudam enquanto estão no campo. A comunidade merece obreiros preparados para pregar o evangelho. E o obreiro merece estar sendo preparado enquanto planta igreja. E Deus tem nos dado o privilégio de fazer as duas coisas juntas. Nós estamos na 4ª turma de missionários formados pelo Seminário do Sul. Essa foi a primeira turma. E nessa foto está ali Kelma.
que nós acabamos de falar sobre a aldeia, uma menina que mora numa aldeia isolada, onde nós não podemos entrar, a 72 horas de Manaus, formada pelo Seminário Batista do Sul, hoje sua missionária, sendo cuidada por essa igreja, para a glória de Deus. Pode passar um slide, por gentileza. Aqui é o fruto do nosso trabalho. Se alguém perguntar para você, qual é o patrimônio que nós temos na Amazônia? Vidas. Vidas rendidas aos pés do Senhor. Crianças que estão tendo a oportunidade de um sonho diferente, de uma vida transformada pelo Senhor. Porque essas crianças poderão dedicar uma vida inteira ao Senhor. Meus irmãos, infelizmente, o norte do Brasil é onde as nossas crianças estão no maior risco de vulnerabilidade. Nossas crianças ainda são vendidas, trocadas. Mas o Senhor tem levado esperança. E essas crianças têm conhecido o amor e a graça do Senhor. Têm conhecido um pai de cuidado, de zelo e de transformação. Esse menino, eu gosto muito dessa foto. Rafael é aqui do Rio. Há alguns anos atrás, nós estivemos fazendo promoção missionária. Inclusive, eu acho que ele esteve até aqui com a gente, aqui no Rio de Janeiro. A gente ia falar nas igrejas, quando eu olhava, estava Rafael sentadinho no último banco. Em todas as igrejas que a gente foi, estava Rafael sentadinho ali. Rafael foi a 2 viagens do barco missionário. Terminou a faculdade e decidiu dedicar a vida ao Senhor. Hoje, Rafael é seu missionário, está na comunidade do Itapéua, casou-se no campo missionário, ele é formado em estatística, a esposa é jornalista, morando em uma comunidade ribeirinha. Muitas vezes sem luz elétrica, sem água encanada, sem cinema, sem shopping. Mas a vida dessas crianças tem sido transformada por causa desses meninos. Meninos que têm valorizado mais ao compromisso com Deus do que a coisas, que amam mais ao Senhor do que as suas próprias vidas. O que faz um jovem deixar o conforto da sua igreja, a cama quentinha de casa, a comida fresquinha da mãe e ir morar em uma comunidade ribeirinha? Meus irmãos, eu acho que não existe persuasão humana capaz de fazer isso. Mas o Senhor tem levantado uma geração. Temos ouvido aí fora essa geração perdida, essa geração é uma geração comprometida com o reino do Senhor. Nós temos visto jovens dedicando a vida ao Senhor. Essa é uma geração que tem feito a diferença nos 4 cantos desse Brasil. E eu quero dizer para você que é jovem, Deus quer usar a sua vida. Deus quer transformar essa cidade e Deus quer transformar o Brasil usando os improváveis, meninos e meninas comprometidos com o reino do Senhor. Não se envergonhe do Evangelho. Proclame o Evangelho e Deus fará grandes coisas através da sua vida. Nós temos feito esse ano, nós tivemos nosso primeiro acampamento vocacional. Não é um acampamento divertido. Quem me conhece sabe que eu não tenho nem tempo e nem paciência para entreter crente. É um acampamento vocacional, um acampamento para quem quer tempo e compromisso com Deus. Meus irmãos, nós não temos tempo a perder. Nós não podemos nos distrair. As pessoas estão morrendo sem Cristo. E depois disso não tem mais o que fazer. E esse acampamento, nós começamos a sonhar com esse acampamento. Nós sonhamos com 1000 missionários na Amazônia. Mas nós precisamos saber onde estão esses jovens, né? Se nós tivermos 30 pessoas no acampamento, está ótimo, já estou feliz. Para a glória de Deus, nós tivemos ali no acampamento 113 jovens, não tivemos mais porque nós fechamos as inscrições. A gente não conseguia receber mais do que isso. 11 dias de tempo com Deus, intimidade com o Senhor. Foi um tempo maravilhoso, inclusive para nós. Desse acampamento, 22 pessoas colocaram a vida à disposição do Senhor. 11 já estão no campo missionário.
entre eles engenheiros, dentistas, médicos, professores. Não é sobre nós. Não é sobre a nossa qualificação, nem sobre as nossas limitações. Porque Deus que chama é Deus que capacita. E agora, em janeiro, nós temos o nosso segundo acampamento vocacional. E eu quero convidar você a participar conosco. Quero convidar você. O acampamento tem um objetivo: transformados para transformar. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Nós temos ouvido, temos perdido muitos jovens na faculdade. São os nossos jovens que têm que ganhar quem está lá para Jesus. Estão sendo envolvidos pelo que está lá fora. Nós somos a luz do mundo. Nós precisamos levar a luz aonde nós estivermos. E nós tivemos no acampamento uma variedade muito grande. Nós tínhamos um menino de 12 e uma menina ribeirinha de 13. Eram os mais novos. O limite era 14, mas eles foram acompanhados. E nós tínhamos o mais experiente, 63, um juiz aqui do Rio de Janeiro. E aí um dia o André falou: Gê, o que é que nós vamos fazer nesse acampamento? O que é que tem em comum entre uma menina ribeirinha de 13 anos e um juiz de direito de 63? A cruz do Calvário. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Então eu quero convidar você. O André deve estar pensando aqui: você é maluca, porque a gente abriu 100 vagas, acabaram. Aí eu falei: gente, vamos abrir 150. Acabou. Aí eu falei: gente, dá para abrir 200. E aí essa semana ele falou: Gê, o que é? Como é que a gente vai lidar com 200? Mas se Deus está chamando, Deus dá um jeito nisso. Não é sobre nós. Então eu quero convidar você a participar conosco do acampamento. Já fiz um convite para o nosso pastor. Né, pastor? Acampamento. Claro, você vai se divertir no acampamento. Vai ser muito bom, mas não é um acampamento divertido. É um acampamento de quem quer tempo com Deus. É um acampamento de quem quer dizer: Senhor, eis-me aqui. Pastor, estou junto, quero servir na igreja. Quero ser bênção na minha faculdade. Quero ser bênção dentro da minha casa. Como o André falou, ser missionário é entender a missão que Deus colocou em nossas mãos. Qual é a sua missão? Pode passar mais um slide, por gentileza? Eu gostaria de apresentar para vocês, eu acho que aqui ninguém nunca congregou numa igreja tão elegante como essa. PIB do Jatuarana. O mesmo Deus que está aqui nessa noite está naquele lugar, para a glória de Deus. Essa foto aqui embaixo, ali pastor Sandro, né, que o Senhor o recolheu, missionária Rose. Aqui nós temos esses dois meninos. Eram meninos, hoje são homens, pastores, formados no campo missionário. Mas nessa época eram dois meninos, Fabiano e Mateus. Pastor Mateus agora e pastor Fabiano. Eles estavam, sabe aquela primeira comunidade que nós mostramos? Aquela é a comunidade do Macumirim. Missionário, ele é responsável pela comunidade onde ele mora e por toda a calha do rio. Então, os nossos missionários pegam um bote e saem na calha do rio buscando pessoas. Nós também somos responsáveis pela nossa casa, pelo nosso vizinho e pela rua, pelo bairro, por aqueles que não conhecem Jesus. Nós precisamos buscar essas pessoas e apresentar Jesus para elas. E esses meninos chegaram em um local chamado Jatuarana. Ali não tinha, né, muita gente, é uma comunidade pequena, uma casa. E eles alcançaram essa família. Nós chegamos ali um dia, essa criança que está com as costas encostadas no batente, nós passamos ali, e esse menino estava embaixo da mesa com alguns pedaços de folha rasgada, e a mãe, sem leitura, disse assim: esse menino não para de ler isso aí, fica o dia inteiro lendo isso aí. Nós fomos olhar, era um pedaço rasgado de uma Bíblia. Nós demos uma Bíblia para aquela criança e continuamos. A gente estava visitando alguns campos. Na volta, nós passamos ali e aquele menino continuava embaixo da mesa lendo a Bíblia. Passado algum tempo, os nossos missionários chegaram ali e eles tinham levantado essa tapera e disse: aqui vai ser uma igreja batista, aqui é a nossa igreja. Isso é muito difícil para o indígena. E nós nos alegramos muito, mas nós pensamos: o máximo que vai acontecer
essa família congregar ali, os missionários vêm, né, durante a semana para discipular. Mas os planos do Senhor são muito maiores que os nossos e muito melhores que os nossos. Eu gostaria de passar mais um slide. Eu quero apresentar para você hoje a PIB do Jatuarana. Há 2 meses atrás, nós tivemos o privilégio de estar ali, casar e batizar o Tuxaua e a sua esposa, o professor e a professora da comunidade. Vamos dizer assim, a autoridade máxima numa aldeia é o Tuxaua. Ele é o delegado, ele é o juiz, ele toma todas as decisões. Hoje, esse lugar se declara uma comunidade batista. O povo de Deus reunido ali. Aonde há um servo do Senhor, há esperança. Aonde há uma vida transformada, outras são transformadas para a glória de Deus. Mas talvez a gente se pergunte, mas não moravam só 4 pessoas na comunidade? Tem alguma coisa errada, né? Aquelas 4 pessoas que se converteram, começaram a buscar os seus familiares em outros locais e trazer ali para apresentar Jesus. Quem conhece Jesus quer apresentar Jesus para outras pessoas. Quem conhece a esperança viva do Senhor, quem teve a vida transformada pelo Senhor, quer ver a vida dos outros transformada. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quanto vale uma vida? Qual é o preço de uma vida? Quanto vale uma vida, pastor Davi? Quanto vale, Sarinha, uma vida? Alguém sabe me dizer quanto vale uma vida? A Bíblia nos diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Não é isso? Você conhece, ou você consegue lembrar de algum patrimônio que tem um valor maior do que o mundo inteiro? Uma casa? Não. Um avião? Não. O que tem um valor maior do que do que o mundo inteiro? O amor. A Bíblia nos diz que a sua vida, a minha vida, vale mais que o mundo inteiro. A Bíblia nos diz que a vida desses ribeirinhos vale mais que o mundo inteiro. É assim? Todos concordam? Mas por que é que nós dedicamos a vida inteira para construir um patrimônio? E muitas vezes não dedicamos um dia para que outras vidas sejam alcançadas pela graça do Senhor. Nada, nenhum patrimônio terreno vale mais que uma vida. E muitas vezes nós desperdiçamos a nossa vida, correndo atrás de coisas que a traça corrói, a ferrugem destrói. Até onde nós estamos dispostos a ir por uma vida? Eu tenho me feito essa pergunta. O dia que eu recebi o vídeo desses meninos com um galão nas costas, no meio da lama, falei, Senhor, até onde eu estou disposta a ir por uma vida? E eu quero perguntar para você, até onde você está disposto a ir por uma vida? O maior valor, a Bíblia nos diz que o que tem mais valor sobre a terra é uma vida. Pode passar mais um slide, por gentileza? Alguém aqui conhece o Oiapoque? O Oiapoque é longe, mas é longe de novo. Algum tempo, nós, para a glória de Deus, nós somos responsáveis pelo Acre, Rondônia, Roraima, Pará, o Amapá, o Amazonas e o Pantanal. Todos esses projetos estão debaixo do projeto Amazônia. E é um desafio, né? Às vezes que você está em Manaus, raramente a gente está em casa. E glória a Deus por isso. Deus não nos chamou para ficar em casa. Deus nos chamou para alcançar vidas. E onde tem vidas, nós precisamos estar. Mas nós recebemos a incumbência de ir para o Oiapoque. Existia a PIB do Oiapoque, estava de portas fechadas. A igreja, o templo estava fechado. E eu, André e Dinamara, a sua missionária no campo. Dinamara é do Amapá e nós fomos ali, primeiro desafio, aonde fica o Oiapoque. Segundo desafio, chegar no Oiapoque.
Meus irmãos, se você tiver curiosidade, chega em casa, pega o mapa. O Oiapoque é uma pontinha lá no norte, já com a fronteira com a Guiana Francesa, culturalmente totalmente diferente de tudo que tem no norte. O francês é muito comum no Oiapoque. E chegamos nós no Oiapoque, sem saber o que fazer. Abrimos o templo, abrimos as janelas, abrimos a porta. Vamos fazer o quê? Orar. Começamos a orar dentro daquele templo. E nós ouvimos uma voz dizendo assim: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor sabe o quanto eu chorei na sua presença, para que a minha igreja tivesse as portas abertas. Essa criança de 6 anos de idade, Emily Rebeca, nós paramos de orar para ouvir aquela criança. Essa menina mora nos fundos. Atrás dessa igreja, lá no fundo tem mais, que sai na outra rua, tem uma casa. Essa menina mora ali. E a mãe dessa criança nos disse que todos os dias Emily Rebeca estendia a mão na porta da igreja e falava: Senhor, abre a minha igreja. Todas as igrejas fechadas. Não, todas as igrejas abertas e a nossa não. Meus irmãos, naquele momento, nós compreendemos, Deus não tinha nos levado para o Oiapoque porque era estratégico. Deus nos levou para o Oiapoque porque Deus estava ouvindo o clamor de uma criança de 6 anos de idade. Para a glória de Deus, hoje a igreja está ali, de Namara, mais 2 meninas, inclusive uma delas é fruto do acampamento, uma psicóloga, aqui do Rio de Janeiro, da Vila Clarice, está servindo no Oiapoque como missionária. Hoje a igreja está ali, Emily Rebeca está em todos os cultos. E eu gostaria que você ouvisse, eu gostaria de passar o videozinho do Oiapoque, eu gostaria que você ouvisse essa criança, agradecendo a igreja, por ter aberto a sua igreja. Meus irmãos, quanto vale uma vida? Ouça essa criança. Eu estou muito feliz aqui por a missionária tia veio aqui, por outro missionário. Tem muita gente aqui, porque Deus ouviu minhas orações, a nossa sofrência, porque todas as igrejas apertam e a nossa não, pois Ele abriu. E eu quero que vocês compartilhem com seus amigos e as pessoas que não sabem de Deus. Eu quero que vocês ensinem como eu quero ser missionária. E eu gosto muito para mim orar a Deus, para Ele me agradecer, para eu agradecer Ele. A gente tem tantas coisas boas que Ele fez para nós chegar, eu vou abrir meu coração. Eu quero que as pessoas que não sabem dele também abrem o coração para ele limpar o coração delas. Eu estou agradecendo a Deus por ele ter abrido a igreja e ter trazido a nossa missionária. Aí ela pode louvar, agradecer a Deus. E eu estou muito feliz, eu orei muito, gente. Eu orei, chorei para Deus abrir, Ele ouviu, Senhor. O Senhor ouviu a minha concordância, minha oração. E eu quero que vocês louvam para vocês poderem cuidar das suas vidas. Porque Deus, Ele está cuidando, porque eu sei disso. E eu quero que vocês estejam muito bem, continuem orando. E as pessoas que não sabem de Jesus, eu quero falar para vocês que vocês ensinem para ela como eu ensino. Eu quero poder ser missionária para ter minha própria igreja. Essa criança já é uma missionária. E alcançar essa criança é fruto do trabalho dessa igreja. Chegar ao Oiapoque é o fruto das orações dessa igreja. Mas são 37.000 comunidades ribeirinhas. Louvado seja Deus, estamos em 200. Mas o nosso desafio ainda é gigantesco. Quantas Emilys Rebecas ainda vão continuar clamando para que a igreja chegue? Quantas mães vão continuar clamando por alimento? Nós somos a resposta para essa nação.
O Estado pode levar cesta básica, remédio, médico, enfermeiro. Não leva, mas poderia levar. Mas só a igreja do Senhor pode levar esperança. Só a igreja do Senhor pode dizer para essas pessoas: existe um Deus que pode mudar a história da sua vida. A esperança é o Senhor. E a esperança nele está. Nós já sabemos disso. Mas existem pessoas ainda clamando pela graça do Senhor. E eu quero convidar você a continuar conosco, alcançando esses rincões da Amazônia. Indo. Uma viagem do barco, acampamento de 4 a 15 de janeiro. Em agosto, a igreja tem uma viagem em agosto de 2024, de 20 a 27 de agosto, essa igreja. Quero convidar você a participar. Não perca o privilégio de participar do que Deus está fazendo. Quero convidar você a continuar orando por essa obra. Nós precisamos mais de oração do que água para beber. Eu quero convidar você a adotar esse projeto. Eu quero dizer para você, quero dar para você o privilégio de não ficar de fora do que Deus está fazendo. Que tem o nosso telefone, tem o QR Code, não está só ali. Mande mensagem, procure o pastor, nos procure, ligue para a gente. Olha, eu quero saber do acampamento, eu quero saber da viagem, eu quero ir no campo. Quero orar pelo campo. Não perca a oportunidade. Eu tenho dito que a Amazônia não precisa de nós. Mas nós precisamos do que Deus está fazendo na Amazônia, para que o nosso coração continue batendo. Não é sobre nós. E eu gostaria de finalizar. Gostaria de passar o último videozinho. Eu quero mostrar para você como está a seca na Amazônia. Mas eu quero também dizer para você que eu creio, em nome de Jesus, que logo mais nós estaremos aqui contando o que Deus vai fazer e está fazendo através dessa seca. Vale o nosso esforço. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor renove as nossas forças. E que Deus nos dê o privilégio, se necessário for, caminharmos 6 horas no meio da lama, para que uma vida seja alcançada para o Senhor. Eu gostaria de orar com você. Até onde estamos dispostos a ir por uma vida? Até onde nós estamos dispostos a ir para que a graça, a esperança, o amor de Jesus chegue a outras pessoas? Talvez a gente não tenha ideia do quanto Deus movimentou ao redor de nós para que o Evangelho chegasse até as nossas vidas. Talvez a gente não tenha ideia do que Deus está provendo nesse momento. Quanta gente Deus está movimentando pela minha e pela sua vida, em favor dos nossos. Sabe, aquela oração que só nós e Deus sabemos, aquela necessidade, Deus sabe, e Deus tem movimentado o que for preciso. Mas até onde nós estamos dispostos a ir pelo Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, rendemos as nossas vidas a Ti. Não é sobre nós, mas é sobre a sua glória, sobre a sua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de participar daquilo que o Senhor tem realizado. Mas nós te pedimos nesta noite, Pai, usa as nossas vidas em nome de Jesus. Que através de nós a esperança viva do Senhor chegue a todos os locais. Que a esperança viva do Senhor enche os nossos lares. Que a esperança viva do Senhor enche a nossa cidade. Que a esperança viva do Senhor alcance a nossa nação.
a começarem em nós, Pai. Muda o nosso coração, que os nossos olhos estejam na cruz do Calvário, que a nossa maior intenção seja deixar as suas marcas por onde nós passarmos, Pai. Nós não precisamos e não queremos ser lembrados, mas nós precisamos deixar as marcas de Cristo. Ajuda-nos nisso, Pai, em nome de Jesus. Usa as nossas vidas como igreja. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor desperte as nossas vidas em nome de Jesus. Para cumprir o ide do Senhor. Para a glória do teu nome nós clamamos. Amém.